somos da torcida alcanil. O esporte é a nossa bandeira, sentindo o chamado do Brasil. Estamos novamente na primeira, nossa gente viril e capaz de passar por todas as barreiras. O azul é o céu, o branco a paz, são as cores da nossa bandeira. A nossa bandeira que a torcida conduz tem em seu emblema nosso espírito de luz. No novo alvo azul a ordem é lutar, e de norte a sul vai sua garra mostrar. Gira, invadiu, bateu cruzado, a ponta do gol, abertando o gol. A maior intenção de cabeça profunda no gol do São José. De uma lata de massa de tomate, a oportunidade de uma carreira bem-sucedida na empresa regional. Este é João Batista Bonani, o J. Bonani, locutor esportivo que muitos anos comandou o prefixo 570 da Rádio Difusora de Taubaté. Da brincadeira de menino, na beira dos gramados, até a narração de grandes jornadas do Esporte Clube Taubaté e de outras equipes, J. Bonani construiu muita fama e colecionou muitas histórias que agora ele conta para você. 94 anos do Esporte Clube do Taubaté, no aniversário da cidade. E hoje o nosso entrevistado é nada mais do que J. Bonani, narrador esportivo, locutor de rádio. Bonani que tem uma história ligada ao esporte taubatiano e ao Esporte Clube do Taubaté. Bonani, muito obrigado por essa entrevista. Bom, eu é que devo dizer a vocês que estou muito agradecido pela oportunidade que a TV Cidade me oferece para relembrar alguns episódios da minha vida dentro do esporte das multidões. E relembrar as grandes jornadas que tivemos a alegria de participar do glorioso pentacampeão do interior. Estamos na casa dele, estamos aqui no Joaquinzão, no estádio Joaquim de Moraes Filho, na expectativa de poder responder as perguntas que forem formuladas a este amigo de vocês. Tá certo, é isso aí. Bonani, para começar, como que você entrou para a vida esportiva? Para a vida da locução? Eu diria que eu não entrei, eu já nasci nela. Eu nasci nela porque desde os meus primeiros anos da adolescência, 12 para 15 anos, né, eu tinha uma mania de narrar futebol. Então eu procurava os campos varzianos e com uma latinha de massa de tomate, eu não vou dizer a marca para não fazer propaganda, mas eu então narrava os jogos varzianos. E o público gostava tanto da nossa transmissão que muitas vezes se aglomerava em torno da nossa pessoa para escutar a narração do jogo. Muitas vezes deixava o futebol no campo e olhava para o narrador J. Bonani. E eu devo dizer que tive nessa oportunidade, e me recordo muito bem, né, das grandes partidas de futebol, talvez as maiores foram justamente nessa época, em que pese nós termos a oportunidade de narrarmos jogo da seleção brasileira e grandes times do futebol elite aqui do Brasil. Então, nós começamos por aí e nós falávamos agora mesmo para a Cláudia
que nós estávamos almoçando no domingo e de repente chega a perua da radiodifusora e me lembro como se fosse hoje o Carlos Drummond da Costa, já falecido, me procurando. Nós queremos falar com o Bonani. Ah, pois não, Drummond, estamos às ordens. É que o Banco do VAR do Paraíba patrocina o jogo de hoje à tarde no quartel do 5º Batalhão, entre o São Paulo Futebol Clube local e o Esporte Clube Jacques Félix. E o banco lá exige que você seja o narrador. Eu disse, mas eu não sou o narrador. Eu brinco nos campos varzianos. Mas por mais que eu procurasse resistir, acabaria de repente lá no campo do batalhão, no Jacques Félix, narrando a vitória do time do quartel por 1-0 frente ao São Paulo Futebol Clube local. De lá para cá nunca mais parei, não consegui parar. Daí esta oportunidade se ampliou e eu acabei sendo envolvido pelas oportunidades e o talento que eu já trouxe quando eu nasci começou a se desenvolver. Ele foi desenvolvendo e eu fui ganhando prática, fui ganhando experiência e num abrir e fechar de olhos, de repente eu estava desfilando nos grandes palcos do futebol, Maracanã, Fonte Nova na Bahia, o Arrudão lá em Recife, Olímpico do Rio Grande do Sul, Beira Rio lá do Internacional e por aí nós fizemos a nossa trajetória. Mas as grandes trajetórias, na verdade, foram aqui no Joaquim de Moraes Filho e por coincidência no Parque Antártica também, porque nós temos a admiração pelo Palmeiras e foi lá que o Taubaté em 79 ganhou o direito de disputar o futebol maior de São Paulo. Já tinha disputado em 54 e ele retornou para a divisão inferior, teve força, porque um time como o Taubaté tem força mesmo, não vai cair assim não. Voltou a ocupar com muito destaque um espaço no futebol maior de São Paulo, né? E nós estamos aqui nas cadeiras do Esporte Clube Taubaté e próximo à área de imprensa também, onde tem as cabines, né, Bonani? Sim, Por essa sim. cabine aqui você já fez jogos memoráveis, né? Fiz. Inclusive nos jogos do Taubaté, muitas vezes a emoção falava mais alto, né? Porque na verdade eu era um torcedor ferrenho. Sou, mas na época como profissional do microfone eu deveria ser neutro. Mas como no Brasil aqui ninguém é neutro, você pode pegar qualquer narrador esportivo, ou ele é corintiano, é são paulino, é torcedor da Portuguesa, você pode ter certeza. E eu não conseguia esconder o amor que eu tinha pelo Taubaté. Então eu deixava transparecer um torcedor com o microfone na mão. Quantas e quantas vezes eu narrando aqui em cima na cabine e o técnico estava lá embaixo, eu dizia, olha fulano e tal, muda Beltrano, o jogo está errado, não é bem assim. E o povo acompanhava a narração pelo radinho de pilha, né? E todo mundo acompanhando aquela jornada, ficava em cima do técnico, muda, porque eu pedia lá em cima. E quantas vezes eu tive a oportunidade de virar o jogo, de ganhar o jogo, vocês não vão acreditar. Sempre fui feliz nas mudanças que eu pedia para o técnico fazer. Eu me recordo também que o Taubaté enfrentou aqui o Pinhalense num jogo à noite, e o Pepe lá da HM era presidente e o Brasil Natalino fazia parte da diretoria, e o árbitro que veio aquela noite aqui estava impossível, né? Olha, antes de começar o jogo, ele já estava prejudicando o time da casa. E o Pinhalense, que veio com um time bom, acabou saindo na frente, se avantajou no placar, e mesmo assim o árbitro continuava prejudicando o time da casa. E eu então lá de cima, né, num momento impensado, hoje eu não faria mais isso, eu pedi que o Brasil Natalino e o Pepe invadissem o gramado para bater no gesso. E a nossa força no rádio era tanta
que, modéstia à parte, que os dois, impulsionados pelo meu ímpeto, invadiram o campo, seguraram o árbitro, foi um bafafá tremendo. Depois eu perderia o sono à noite, porque eu, fazendo uma alta análise, cheguei à conclusão que eu fui o culpado de toda aquela confusão, quando não deveria ter sido. Mas é assim mesmo, a gente caindo, tropeçando, errando, que vai aprendendo. Foi uma grande experiência para aquele narrador que com certeza não estava amadurecido ainda para a difícil missão de levar no estádio as emoções de um jogo de futebol para todos os lares. Então são coisas que aconteceram e que nós soubemos tirar proveito para não errar mais, mas marcou na nossa vida esportiva. E falando em Maracá, eu sei de um jogo que você se negou a narrar o gol do adversário. Você sabe que quando a gente começa a enveredar para o campo do folclore, a gente acaba fazendo parte da história. Muita coisa que o povo comenta aí fora, eu morro de rir, não aconteceu da maneira que o pessoal chega a afirmar. Eu me recordo sim que estava fazendo um jogo no Pacaembu, Corinthians e Taubaté, e o árbitro inexplicavelmente, até hoje eu não posso me recordar, ele marcou um pênalti absurdo contra o Taubaté. E naquela onda de foi pênalti, não foi, palpite de um, palpite de outro, eu disse, olha, vocês vão me recusar, eu não vou narrar esse lance, porque esse lance não merece a maior atenção. É um absurdo o que estamos vendo aqui e acabei não narrando. O Casagrande bateu o pênalti, fez o gol, mas eu não narrei. Apenas depois acrescentei o gol no placar, né? Placar de 1-1 Corinthians e Taubaté. E uma outra grande jornada que aconteceu comigo no Pacaembu foi quando o Taubaté enfrentou o Palmeiras. O Palmeiras vinha lá embalado na competição e o Taubaté chegou lá, isso foi na década de 80, por aí. Chegou e enfrentou o Palmeiras de ombro a ombro e acabou ganhando o jogo. Eram decorridos 43 minutos do segundo tempo, estava 0-0, e o Antônio Júlio Taino, o pai, numa bobeada do zagueiro Martins do Palmeiras, ele colocou a bola nas redes alviverde e o Taubaté retornaria de São Paulo para o Vale do Paraíba com o sabor da vitória justamente frente ao Verdão, frente ao Palmeiras em pleno Pacaembu. E o Taino, que respeito muito, que foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar, Antônio Júlio Taino, o pai, né? Ele trouxe a bola e guarda até hoje como recordação da vitória em cima do Palmeiras, 1-0. Por esses gramados que nós estamos aqui de frente para o gramado do Taubaté, quais foram os grandes craques, Bonani, que passaram aqui, que você pôde registrar nos microfones? Foram muitos craques, né? Dentre eles o Dr. Sócrates, né? O Sócrates veio a Taubaté com o Corinthians, né? Ele estava no auge da sua carreira, mas mesmo ele no auge da carreira não conseguiu vencer aqui, né? Empatou Corinthians e Taubaté e o Sócrates, pela primeira vez, se apresentaria em gramados paraibanos, justamente aqui nesse estádio que tem história, que tem passado, que tem presente e com certeza vai ter um futuro promissor pela frente. E outros craques, nós vimos muitos, mas tantos craques que a gente não é capaz de se recordar nesse instante. Jogos dentro do Joaquinzão, Bonani, qual foi aquele jogo que ficou na sua memória? O jogo que o torcedor também saiu dizendo, esse é meu time do coração. Olha, rapaz, foram tantos os jogos que o torcedor saiu daqui dizendo que esse é o meu time do coração, que a gente, para recordar agora o melhor, aquele que mais chamou atenção, fica difícil, mas a gente se recorda de um jogo entre Taubaté e Guaratinguetá, uma partida cercada por uma grande rivalidade esportiva, né? Ela nunca saiu do terreno esportivo, mas era o que sustentava este derby regional.
E o Guará vinha também numa campanha brilhante, vinha disputando lugar na primeira divisão, juntamente com o Esporte Clube Taubaté. E veio jogar aqui. E o Taubaté precisava da vitória. E o Guará endureceu, jogou fechado, jogou na retranca, jogou no contra-ataque, jogou no contragolpe. E a torcida impaciente, a torcida nervosa, o gol não sai, vai sair o gol, até que aos 38 minutos da etapa complementar, o ponta direita Amauri, lá naquele gol lá do fundo, naquele gol que fica para o lado na central do Brasil, ele recolheu uma bola pela direita, chutou cruzado e fez 1-0. Eu estava até derrotou o Guará e naquela partida ele deu um passo enorme, um passo gigantesco para retornar ao futebol maior de São Paulo. Esse jogo marcou muito. Falando em craques, você citou a Maurício, nós tivemos outros grandes craques. Qual foi o maior gol, o gol mais bonito nesse estádio que o Bonani possa ter registrado? O gol mais bonito, olha, foram tantos gols. Foi contra o São Bernardo, também jogo difícil, né? O Taubaté empatava 0-0. E naquele gol lá da entrada, o Ronaldo, meia esquerda, fez o gol da vitória. Um gol muito bonito, muito bem trabalhado, porque ele começou a ser trabalhado no meio de campo. Tabelando, até que chegou na entrada da pequena área, o Ronaldo colocou nas redes de São Bernardo e o Taubaté venceu por 1-0. Bonani, aqui no Joaquinzão, dos nossos companheiros da imprensa, quem que nós podemos destacar que trabalhou por esses gramados, nos bastidores aqui? Foram muitos, né? Fausto Pereira Garcês, né? Que teve a oportunidade de entrevistar o Pelé, não aqui, lá no estádio do Bosque, ele não estava atuando ainda, né? Eu estava observando os acontecimentos à distância, né? Então o Fausto, ele acabou entrevistando o Pelé e foi uma proeza. Ele comentou o mês inteiro que tinha feito esta entrevista. E não é para menos, né? Pelé, disparando naquela época, acabou sendo um jogador preferido dos repórteres de campo, né? Mas nós tivemos aí as figuras de José Ramon Pereira, Moacir Roque, William Benide, saudosa memória, Adilson Barbosa, que ainda continua nas lides radiofônicas, né? Com o seu programa Transparência, né? Adilson está aí com a corda toda, né? E o Getúlio Mendes, que no momento vem narrando futebol amador aqui pela TV Cidade, teve uma época de ouro também. O comentarista esportivo, que hoje reside em Campinas, o Dr. Pereira Esmeriz. Tivemos aí grandes nomes da crônica esportiva de Taubaté e que nós tivemos a honra e a felicidade de aprender muito com eles, né? Você contou um fato curioso a respeito da sua interferência, né, junto à torcida e junto à diretoria, né, com o árbitro. Mas você deve ter presenciado e visto, participado de muitas histórias de bastidores dos nossos colegas da imprensa aqui no campo do Taubaté, né? Sim, nós tivemos aí momentos difíceis nessa nossa jornada, nessa trajetória que nós fizemos no futebol. E eu me recordo que aqui em Taubaté era o seguinte: tudo que a crônica falava lá em São José, e que era justamente o maior rival do Taubaté, era o Bonani que falou. O Adilson criticava, o Beni criticava, o pessoal, o Adilson criticava, mas lá em São José o povo comentava. O Bonani que falou, o Bonani que disse. Eu dizia: olha, gente, vocês começam a inflamar a coisa, vocês não vão lá, eu que vou ter que ir. E chegou o dia que eu tive que ir lá em São José e o meu nome estava muito comentado na cidade. E eu fui, mas tive a intuição de passar na polícia e pedir proteção. O que aconteceu? Me colocaram naquele carro da polícia, no camburão, e eu entrei no estádio, naquele camburão. Mas entrei no estádio, desci do carro da polícia e ganhei a arquibancada do Martins Pereira e foi me dirigindo para a cabine de rádio. O estádio inteiro, aquela noite, eu acho que umas 10 mil pessoas
o torcedor resolveu homenagear a minha mãe. E eu senti na pele o que os árbitros sentem de vez em quando a mãe da arbitragem é lembrada. Eu senti tudo isso. E eu fui lá para a cabine e o povo não ouvia a rádio de São José. Aquela noite estava todo mundo sintonizado na rádio difusora para saber o que eu estava falando. O jogo terminou 0-0, para minha felicidade, porque se o Taubaté tivesse vencido, não sei o que poderia ter acontecido. E os dirigentes do São José, com muita habilidade, percebendo que alguma coisa poderia acontecer com a crônica esportiva de Taubaté, eles foram para a cabine e deram entrevista. Moral da história, eu saí tranquilo do campo, não precisei da polícia. E o tempo passou, eu que fiquei muito machucado com esse problema existente de Taubaté e São José, o São José acabou classificado na Copa do Brasil, uma espécie de campeonato brasileiro. E o São José ganhou o direito de representar o Vale do Paraíba nesta competição. O que eu fiz? Nós criamos uma rede FM Difusora de São José, Rádio Clube de São José, Difusora Taubaté, Cultura Taubaté, Rádio Difusora de Pinda. Fizemos uma rede e transmitimos todos os jogos do São José. João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Salvador. Viajamos com São José, conseguimos apagar aquela má impressão e depois, no último jogo do São José, do Martins Pereira, a diretoria me convidou para estar presente. Eu ganhei uma faixa do São José, ganhei um cartão de prata do São José e o cachimbo da paz voltou a ser fumado entre Taubaté e São José. São passagens que marcaram e que a gente recorda. Afinal de contas, né, Bonano? O esporte é para isso mesmo, né? É para criar amizade. Fazer amigos, né? A rivalidade fica entre os jogadores nas quatro linhas, né? Ah, não há dúvida nenhuma, né? Mas você sabe, geralmente o narrador acaba sendo a figura que representa a torcida, porque ele é um negócio muito sério, sabe? É um negócio muito, muito complicado, né? Falando em torcida, nós estamos vendo hoje o estádio, nós estamos num dia de semana aqui, os jogadores estavam treinando aqui no campo sub-20, mas nós estamos vendo esse estádio vazio. Mas o nosso estádio cabe muito mais do que 20 mil pessoas e já teve cheio, né? Esse estádio está vazio para quem não tem a sensibilidade de ver as emoções que estão registradas nele. Um time que está completando, que completou agora dia 1º de novembro, 94 anos, um time que foi 5 vezes campeão do interior, uma agremiação que disputou o campeonato da primeira divisão de São Paulo no tempo em que o campeonato paulista era um campeonato forte, não como agora, que com todo respeito, Mirassol, qualquer Novo Horizonte entra lá, disputa um ano e cai fora. Naquele tempo que nós tínhamos o Pelé no Santos, Zito, no time do Santos, Mengalvio, Gilmar no gol, Mauro na zaga central, né? Naquele tempo, então Taubaté jogou aqui com essas agremiações. Em 54 não, aqui lá no Bosque, mas que faz parte da história. E grandes jogos, então, essas arquibancadas estão impregnadas de vitórias, de grandes acontecimentos, de grandes emoções. Eu vejo o Taubaté, embora no momento não esteja tão bem, lamentavelmente, né? O Taubaté foi cair numa série lá que não faz jus ao seu passado, à sua história. O Taubaté é um dos fundadores do futebol profissional do interior, né? Mas ele vai dar a volta por cima, porque ninguém resiste uma história, ninguém resiste o passado, ninguém resiste à emoção de um time como é o nosso aqui, o Taubaté. Você pode ter certeza que nós vamos vencer essa competição, temos que ter a humildade de participar dessa competição, galgarmos a terceira, chegar à segunda e voltar
voltar para o nosso devido lugar, ou seja, primeira divisão. Eu confio muito no clube, eu confio muito na torcida, confio muito no time, confio muito no passado, na história desta agremiação chamada Esporte Clube Taubaté. Eu queria que você fizesse para a gente, né, se ainda puder, a grande escalação do Esporte Clube Taubaté por J. Bonani. Ah, mas aí é muito difícil, porque o time, o Taubaté teve times aí, eu prefiro ficar com aquele que eu considero o maior jogador que eu vi jogar até hoje e que vestiu a camisa do Esporte Clube Taubaté. Eu vi Pelé também, hein? Narrei gols do Pelé. Depois do Pelé, chama-se Hugo dos Santos. É vivo ainda, está com seus 82 anos por aí, reside ali com o Mário ali da Praça Doutor Monteiro, largo do Teatro, reside ali na oficina do Mário, que é muito amigo do Mário. E o Hugo foi um grande jogador do Taubaté. Para mim foi o maior de todos, em que pese o Zito ter vestido a camisa do Taubaté, o Altino Marcondes, o Tatu, campeão em 19 pelo Taubaté, campeão brasileiro, sul-americano pela seleção brasileira, vestiu a camisa do Esporte Clube Taubaté. Mas o Hugo, para mim, foi o maior de todos. Eu lembraria ainda de Renato Cime, o Gaminha, que reside lá no Largo do Chafariz, foi um grande jogador também na equipe do Taubaté. Lembramos do Pulga, do Aliberti, do Rogério, do Nelsinho, do Juju, do Escobar, o meio de campo uruguaio que fez história no Esporte Clube Taubaté, do centroavante Dão, do Savério Mário Ardito, grande artilheiro taubatiano, Jurandir, Poá, esses são jogadores de 42. Eu não estava narrando futebol, mas eu era garoto e me lembro perfeitamente das vitórias deste time, né? Vitão, Aliberti e tantos outros. E o time campeão de 79, o mais recente, né? Que tinha o Wagner no gol, o Banha na lateral direita, o Botu na zaga central, o Buzuca na quarta zaga, na lateral esquerda o Cleto, o meio de campo era formado pelo Piorra Mendonça, que hoje tem escolinha de futebol aqui em Taubaté, Piorra Mendonça, o China, Piorra Mendonça, o China, o Betinho, Piorra Mendonça, China, Betinho, Amauri, Antônio Carlos como centroavante, enfim, um senhor time de futebol que levaria o Taubaté à primeira divisão em 79, numa memorável jornada, num dia 29 de novembro de 1979, no Parque Antártica, derrotaria seu maior rival, São José, por 2-1 e ganharia o direito de retornar ao futebol maior de São Paulo. Esse jogo de 79, você estava lá? Fiz esse jogo, narrei a vitória do Taubaté, os gols do Amauri, me lembro como se fosse hoje, 3 minutos de jogo, o Piorra coava um escanteio e o Amauri sobe e faz o gol de cabeça. Depois o São José empatou através de uma penalidade máxima, o São José empatou. E o Antônio Carlos acabaria desempatando o jogo numa confusão na pequena área do São José. Ele fez 2-1 para o Taubaté. Como que foi na narração, na sua voz, esse gol, o gol do título? Eu já consegui fazer tantas e tantas vezes esse lance, sabe, do gol do Taubaté, que você não pode imaginar. E eu acho que tem até a gravação, eu vou passar a gravação para você. Tem a gravação de 79, né? Eu vou passar e daí a gente pode fortalecer mais a entrevista que nós estamos concedendo com muita alegria, com muito prazer para a TV Cidade, que está homenageando o nosso município. E homenagear o nosso município seria o mesmo que ir na Itália, que ir em Roma, falar do Coliseu e esquecer do Papa. Não dá, né? Bonani, a narração esportiva
dá a oportunidade de se criar muitos jargões, muitos bordões. Qual aquele que ficou marcado, que foi criado por J. Bonanni? Eu não sei se eu criei algum não, sabe? Eu não me lembro bem se tivesse criado não, sabe? Mas sempre tem aquele que você gostava de usar, né? Na narração. Geralmente é aquilo que os outros narradores usavam. Por exemplo, o Fiore Gilhote, de saudosa memória, agora dia 9 de julho fez um ano que ele retornou às suas origens, ou seja, para a pátria espiritual, como espírito imortal que é. Eu gostava muito de lembrar o Fiore quando falava torcida brasileira, aquele estilo dele. Eu usei muito da torcida brasileira, só que eu dizia torcida taubatiana, o tempo passa, né? E o Taubaté não sai do 0 a 0, né? E era por aí. E outras, né? Geraldo José de Almeida, quando eu estava iniciando, você sabe que quando a gente está começando, a gente acaba se espelhando, né? Num ídolo, né? E o Geraldo José de Almeida era um narrador explosivo, maravilhoso, que eu aprendi muito com ele, né? Então ele usava mata no peito, baixa na terra, né? Como Osmar Santos criou a expressão, olha lá, garotinho, né? Já era uma outra Pimba época. na gorduchinha. Pimba na gorduchinha. Então, Pedro Luiz, não o nosso colega da Rádio Difusora, mas o saudoso Pedro Luiz, que veio de Franca para São Paulo e que acabaria se transformando num dos maiores narradores do país. O Pedro Luiz, que defendeu o prefixo da hoje Jovem Pan, na época Pan-Americana, depois passou pela Bandeirantes e andou por outros prefixos, né, no futebol do Brasil. J. Bonanni, para a gente terminar, Taubaté completa 94 anos, 2014, 100 anos de Esporte Clube Taubaté. O que o J. Bonanni espera do futuro do clube? Ora, antes de falar do futuro do clube, eu me permitiria de reparar uma grande falha. A torcida deve entender que não é fácil assim, de improviso, você relembrar de tudo. Mas eu não poderia de forma alguma esquecer de dois nomes, Ivan da Cunha, o príncipe da bola. Ivan da Cunha, meio de campo Taubaté, e o Zé Américo. Zé Américo ainda está entre nós, né? Grande amigo, está aqui na cidade. O Ivan já faleceu. E são dois nomes que eu não poderia de forma alguma deixar de lembrar. Mas com respeito ao futuro, eu volto a repetir, eu confio muito no passado. Quem não tem passado não tem futuro. Quem não tem história não tem futuro. E passado, e história, e glória é o que não falta para esta agremiação, prestes a comemorar o seu centenário. É por aí. Tá certo, com esse depoimento do Bonanni, nós ficamos por aqui, agradecemos mais uma vez, né, essa simpatia de pessoa que é o Bonanni, de ter cedido um pouquinho do seu tempo para a gente sentar aqui nas cadeiras do Esporte Clube Taubaté, né, ficar aqui de frente para o campo, como você falou, esse campo que tem uma história, está impregnado. Ah, não há dúvida. Eu ainda ouço o grito da torcida aqui, Bonanni. Mas é claro. E vejo realmente grandes jogos do Taubaté. Você aqui. vê porque você é muito sensível, e todo mundo que tem sensibilidade. Eu entrei aqui hoje, eu vi o estádio repleto. Eu vi a torcida, eu vi a camisa 14, eu vi o Maciel, eu vi aquela torcida lá, a explosão. Eu vi tudo isso, porque a própria emoção faria com que eu me ligasse a tudo aquilo que está impregnado nas arquibancadas do Joaquim de Moraes Filho. Certo. Para o J. Bonanni, esse estádio jamais estará vazio. Para J. Bonanni, o Esporte Clube Taubaté foi, é e será o grande embaixador da cidade. E finalizando esse nosso bate-papo, que eu não considero entrevista, mais um bate-papo, né? Eu diria que o torcedor tem que levantar a cabeça, tem que reagir, dar as mãos para o Taubaté, para que a gente organize esta corrente positiva para levar o Taubaté para seu devido lugar. E é nessa corrente positiva que nós ficamos com a nossa programação por aqui.
claro, falando sobre os 94 anos do clube, do Esporte Clube Taubaté. E pedimos para você, aguarde um pouquinho, que muito mais vem por aí. Fique com a TV Cidade. Nós somos da torcida alcanil, o esporte é a nossa bandeira, sentindo o chamado do Brasil. Estamos novamente na primeira, nossa gente viril e capaz de passar por todas as barreiras. O azul é o céu, o branco a paz, são as cores da nossa bandeira. A nossa bandeira que a torcida conduz tem em seu emblema nosso espírito de luz. No novo alvo azul a ordem é lutar, e de norte a sul vai sua garra